Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Almeida Ruivo, sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, mestrado e doutorado, e estamos dando início agora a mais um encontro do Seminário Permanente de Teses e Dissertações dos egressos do programa de Ciências Criminais da PUC, que eu tenho a honra de coordenar essas atividades em conjunto com o professor Nereu Giacomoli, e é um espaço muito especial para nós de reunião desses colegas que fizeram trabalhos interessantíssimos, que têm uma repercussão nacional e internacional. É uma oportunidade de nós estarmos juntos, de alguns passarem a se conhecer e conhecer também o trabalho de colegas que já tiveram por aqui. E eu considero um espaço muito especial de diálogo universitário, de debate acadêmico e também de divulgação de algumas ideias para aqueles que se encontram na solidão da pesquisa jurídica, que é um dos momentos de alta tensão, porque na nossa formação, vamos dizer, cultural, professor Pablo, a solidão, a monotonia, o tédio não é muito bem visto, mas, ao mesmo tempo, esse é um outro lado da noção de persistência, que é tão cultivada, respeitada e valorizada no pensamento norte-americano e europeu, no sentido de que a construção de grandes trabalhos exige muito tempo de solidão, da pessoa estar com as suas teses, e hoje, então, é a oportunidade de todos aqui presentes ouvirem a apresentação de um trabalho que rendeu frutos e que tem fomentado outros debates entre nós. Nós temos seguido, basicamente, rigorosamente, a ordem das apresentações. Então, os doutores que foram se doutorando aqui no programa de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul vão apresentar as suas teses na ordem de antiguidade acadêmica universitária pela qual eles foram aprovados e obtiveram os títulos. Hoje, em especial, a gente recebe aqui o professor Pablo Alflen, que tem sido um grande parceiro do programa de Ciências Criminais, da especialização de Direito Penal Empresarial da PUC, que é um mestre e doutor pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor do programa de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, um reconhecido tradutor do alemão, tendo traduzido diferentes juristas, diferentes visões a respeito do direito penal. É um bolsista do DAD, que conta, e aqui me permitam a imprecisão, talvez mais de uma meia dúzia de visitas de investigações na Alemanha, sempre buscando aprofundar o seu conhecimento em temas contemporâneos, mas também com uma abordagem que não é presa só no momento. O professor Pablo Alflen, já dá para se dizer que é uma referência entre nós no estudo da comparticipação, da autoria e da participação, e com uma leitura contemporânea a respeito dos temas, mas também sempre muito radicada e preocupada com autores que nos antecederam. Então, é alguém que transita em autores brasileiros que não estão mais entre nós, como Toledo, Hungria, para dizer só alguns exemplos, mas também é alguém que conhece o pensamento alemão do início do século passado, conhece as origens da noção de domínio do fato, que foi o objeto da sua tese doutoral, e sabe bem que domínio do fato não começa com Welzer, mas começa com outros autores, e o desenvolvimento categorial desse conceito vai acontecendo com a obra
de alguns autores, onde se encontra certamente o pensamento de Welzel e Klaus Roxin. Queria destacar, em especial, só por fim dessa apresentação, um texto do professor Pablo Alfran, que pode ser acessado por todos, se chama Responsabilidade Penal dos Sócios e Administradores por Crimes contra a Ordem Tributária, que partiu de um convite que eu formulei ao professor para integrar uma coletânea que foi pensada reunindo tributaristas e penalistas, tratando de temas contemporâneos. E um dos destaques aqui a ser feito nessa leitura que foi fornecida é uma preocupação com as bases do pensamento. Então, professor Pablo, sinta-se muito à vontade, mais uma vez, entre nós, e estamos curiosos para ouvir um pouco desse processo de elaboração da tese, o que motivou a elaboração da tese, e também como isso abriu novos caminhos que têm sido desenvolvidos de uma forma muito, muito dedicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir também de um grupo de pesquisa que reúne tantos e tantas mentes de alta qualidade que fazem alguns presentes aqui para a nossa alegria de hoje. A palavra Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Marcelo. Me ouvem bem? Muito obrigado. Fico muito feliz, né? Eu fiquei e estou ainda muito feliz e assim permanecerei em virtude desse convite que me foi estendido para participar deste evento tão singular que o professor Marcelo, juntamente com o professor Nereu, tem organizado, porque acredito que é, ao mesmo tempo, que um impulso para que nós possamos resgatar ideias antigas e que talvez até mesmo já tenhamos mudado ao longo do tempo, possamos, né, também expor um pouco da nossa trajetória para aqueles que pretendem, né, seguir a sua, né, e também podem então servir como um aporte, uma contribuição nesse sentido para além da questão teórica, né? Então, eu agradeço muito pelo convite, professor. Fico até constrangido com as palavras elogiosas que me foram, né, estendidas aqui na abertura. Fico realmente envaidecido. Sou uma pessoa, pelo menos quem me conhece mais proximamente, que, apesar do meu senso crítico e às vezes até acentuado pela forma de colocar, uma coisa que eu acho muito importante é preservar a humildade científica, né? E a humildade científica, como eu sempre ressalto, ela diz respeito à abertura honesta das ideias e sua exposição, assim como, antes de tudo, não impor estas ideias que por nós são desenvolvidas, na medida em que estamos aqui para dialogar. Ninguém pretende impor nada, mas tão só contribuir com o desenvolvimento do direito para que ele possa ser aplicado da melhor maneira a essa sociedade em que todos nós vivemos e na qual convivemos, né? Então, nós somos só peças que participam de um grande jogo e que tentam, de um modo ou de outro, operar conjuntamente com as demais. Então, eu agradeço muito mesmo, professor, por este convite. Fico muito feliz por ver muitos rostos aqui que são conhecidos, muitos nomes também, né, conhecidos, a Rose, o Felipe, que nos conhecemos há tantos anos já, né, a Thaís, o Leoberto, vários participantes aqui também, né, do grupo de pesquisa, a Cristiane, o Eduardo, e outros tantos amigos e colegas, né, que eu já conheço por ter, de alguma forma, participado da vida, né, o Marcos Joner aqui também, né, ter interagido naquele momento de banca, e fico muito feliz pelo interesse de todos vocês também em ouvir, né, o que eu tenho para dizer, se é que tenho algo a dizer, né? Mas assim espero, né? Bom, como a ideia do seminário de teses, a meu ver, não é uma palestra, né, pessoal, é muito mais expor talvez uma trajetória até chegar ao conteúdo. Eu vou projetar aqui alguns slides. Acho que é a primeira vez que eu preparo algo, professor Marcelo, né, com cuidado, para tentar expor de maneira sintética ideias e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma estrutura, porque o tema que me foi colocado pelo professor, que obviamente é o da minha tese doutoral, lá de 2012, ele tá impregnado na minha vida. Ele vem de um bom tempo, na verdade. E
está muito aquém, em termos temporais, do momento da tese. E eu tentei também colocar isso dentro desse slide. Eu não vou colocar a projeção integral como projeção de tela, que ele corta para mim aqui certa visibilidade. Eu vou só colocar aqui como ele aparece no próprio PowerPoint, até fica mais fácil de manusear. Tá? O tema de base não é necessariamente o título da tese, né, mas obviamente abarca, é o foco, vamos dizer assim, né, o domínio do fato e autoria na criminalidade empresarial, e eu procurei desenvolver aqui 5 tópicos. Né. Vou falar um pouquinho sobre pesquisas e estudos subjacentes, que seriam aqueles estudos que me impulsionaram a estudar sobre a ideia de domínio do fato, até chegar na tese, suscitar aqui o problema que impulsionou essa tese, os objetivos e o conteúdo da tese e a proposta que foi apresentada. Elaborei só 22 slides, são singelos, a ideia é passar um panorama, né, para todos. Esses dias, participando de um evento, me apavorei quando o expositor disse que preparei só alguns poucos slides, eu olhei embaixo e aparecia 57, susto, né? Era para durar 1 hora. Bom, em termos de pesquisas subjacentes, a ideia de domínio do fato, ela entra na minha vida basicamente no ano de 2004, quando um amigo que eu acabei conhecendo no ano de 2002 e firmamos basicamente uma amizade muito próxima, que já vem aí então, né, de quase 20 anos, me suscitou alguns textos que eu poderia traduzir por interesse dele e optei, né, por fazer a tradução. Então passei praticamente o ano de 2005 fazendo a tradução de vários textos até publicar no formato de livro, que foi o professor Kai Ambos da Universidade de Göttingen. Quando eu o conheci, ele ainda não era catedrático em Göttingen, ele era integrante do Max Planck de Direito Penal Estrangeiro e Internacional, ele era, se não me engano, chefe do setor de Direito Penal Latino-Americano que havia no Instituto, se não me engano é essa designação, que se desfez, não é? Quem é mais próximo hoje do Max Planck sabe muito bem que a estrutura foi totalmente remodelada, e em 2013 é que ele assumiu a cátedra em Göttingen, no final de 2003. E ali, então, na ocasião, ele tinha suscitado uns textos que eu achei muito interessantes. Eu disse para ele, eu faço a tradução e a gente publica aqui, como um pequeno livro. E a ideia dele é que eu fizesse não só a tradução, como um capítulo. A obra é praticamente uma obra em coautoria, como ele mesmo coloca no prefácio do livro, mas, apesar de ser em coautoria, eu, por uma questão até de humildade, considerando a minha condição à época, optei por manter tão só a designação como tradutor, não é, e autor das notas complementares, mas é um capítulo à parte. Então, o primeiro texto relacionado ao tema era o domínio do fato pelo domínio da vontade, virtude de aparatos organizados de poder, né, uma análise crítica e contribuições ulteriores, que é um texto em que ele examina pontualmente a teoria do domínio da organização e desenvolve com afinco e profundidade as principais vertentes existentes à época. E logo ao final deste capítulo sobrevém o meu capítulo, que é o 2A, no parágrafo 2A, comentário sobre a perspectiva brasileira, onde eu acabei expondo algumas ideias sobre a teoria do domínio do fato, me obriguei a examinar isso pela primeira vez com maior profundidade, e com um pouco de afinco no estudo, eu acabei me deparando com as origens brasileiras da teoria, vamos dizer assim, né, melhor dizendo, o seu ingresso aqui. O ingresso não foi no sentido de recepção. A primeira pessoa a mencionar a palavra domínio do fato aqui no Brasil foi Aníbal Bruno, já na primeira edição, volume 2 do livro dele, Direito Penal, em que, em uma nota imensa de rodapé, ele fala do domínio final do fato que havia sido desenvolvido por Wälzel e tece críticas incisivas à teoria, rigorosíssimas, rechaçando totalmente, apesar do rechaço, compreendeu uma razão muito óbvia. O Aníbal Bruno ele desenvolveu uma concepção própria de autoria que, surpreendentemente, apresentada já no início da década de 50, antecedia, em pelo menos 10 anos, muito das bases que Roxin desenvolve, portanto, ali na década de 60. Algo realmente muito surpreendente. As ideias a respeito disso foram apresentadas em um pequeno livro que foi o resultado de um seminário que fizemos em Göttingen. Esse eu esqueci de colocar aqui, mas deixa eu só projetar, caso alguém tenha interesse, este livrinho aqui, O Passado e o Futuro na Teoria de Aníbal Bruno, é organizado pelo Kai Ambos junto com o Paulo Souza Mendes, em que tem o capítulo que eu desenvolvi aqui sobre a autoria e participação de Aníbal Bruno. Foi ali que eu me deparei com a menção à ideia de domínio do fato. Depois disso, há uma singela menção na obra com as pessoas da Esther Ferraz, e quem examina
com maior profundidade é Aníbal Bruno, já na década de 70, final de 70, na primeira edição do concurso de agentes, que foi em 79. E ali me surpreendi, porque quando eu me deparei com o livro do Nilo, eu vi que ele trabalhava a vertente roxiniana, fundamentalmente a vertente roxiniana. No entanto, hora ou outra fazendo algumas confusões, uns equívocos conceituais, suscitando algumas ideias que eram muito mais finalistas. Dentro deste mesmo livro aqui também tinha um capítulo 3, o parágrafo 3, domínio do fato por organização, que é o exame da teoria sendo aplicada a um caso específico, que é a responsabilidade do comando militar argentino pela morte de Elizabeth Kiseman, e depois fiz uma abordagem também no parágrafo 3A, com comentários à luz da perspectiva brasileira. Então, ao longo de 2003 a 2006, eu comecei a estudar um pouco mais a teoria. Entre 2005 e 2006, enquanto era publicado o livro e tudo mais, eu acabei estudando mais a fundo a ideia de domínio do fato, considerando que os primeiros textos que o ambos me havia apresentado versavam sobre o domínio da organização. E me apaixonei pela teoria. Fiquei realmente fascinado por essa concepção teórica em matéria de autoria e participação. E examinando a nossa jurisprudência de maneira bastante incipiente, eu acabei fazendo um exame, hoje eu entenderia como não sendo muito adequado, mas um exame de uma decisão judicial que no ano de 2006 eu acabei encontrando, que era do nosso TRF4, aqui, TRF da 4ª Região, né, em que o desembargador Fábio Bittencourt da Rosa, jamais esqueci qual foi o desembargador, inclusive, suscitava por via hispânica, porque ele utilizava alguns autores espanhóis de base, a ideia de domínio da organização sendo aplicada a um caso em específico. E desenvolvi um pequeno artigo, foi muito singelo, bem rudimentar, lá em 2006, que foi intitulado Domínio por Organização na Dogmática Penal Brasileira do Concurso de Pessoas. Fiz um exame inicial e abordei aquele caso específico da jurisprudência brasileira. Como eu fiquei um tanto surpreso pelo fato de tentar fazer uma pesquisa bastante incipiente para ver aonde que essa teoria se inseria, e se é que se inseria no nosso contexto jurisprudencial, ou, melhorando, se ela era aplicada realmente aqui no Brasil ou não, eu acabei fazendo uma pesquisa mais aprofundada, que acabou sendo o resultado de um trabalho que eu desenvolvi com um grupo de pesquisa, que foi o primeiro grupo de pesquisa que eu tive, ou que eu coordenei na Universidade Luterana do Brasil à época, e deixei até o nome aqui das participantes por uma questão de mérito, a elas, a Viviane Chaves Pires, a Daiane Oliveira Schwalm, a Vânia Marins e a Viviane Urach, que espero que, ainda que não assistindo aqui, ouçam ou se deparem com a gravação posteriormente, professor Marcelo, como uma homenagem a elas e um agradecimento, queridas estudantes que me auxiliaram muito. Fizemos um levantamento integral da jurisprudência que existia no nosso país sobre domínio do fato. Isso aqui foi um trabalho sem precedente, eu diria pelo que nos consumiu, porque eu tinha que delimitar um marco temporal, em termos de pesquisa. Fizemos uma pesquisa bem básica e a gente começou a verificar que existia 1, 2, 3 decisões, e decisões muito residuais, assim, em termos numerários, sobre o tema aqui no nosso país em um ano. Começamos a expandir temporalmente, daqui a pouco, quando eu percebi, foi o seguinte: nós acabamos delimitando o lapso temporal entre 1979 a 2007. A nossa pesquisa jurisprudencial foi nesse longo marco temporal, e a gente acabou tendo que obter auxílio, obviamente, dos bibliotecários. Aqui eu também já registro um agradecimento de todos os tribunais, os 27 tribunais estaduais dos 5 regionais federais aqui do nosso país, porque eram tão poucas decisões que a gente encontrava, e algumas tão incipientes no trato da matéria, a gente se obrigou a expandir até 79, tendo a obra de Nilo Batista como marco. Considerando que se ali, efetivamente, a teoria entrou no nosso país em termos teóricos, porque ela foi utilizada propriamente para um desenvolvimento em termos de delimitação de autoria e participação, muito provavelmente a jurisprudência teria utilizado, como, obviamente, sabemos hoje, não precisamos nem de uma pesquisa mais aprofundada, que a obra foi efetivamente utilizada e influenciou muito a ideia de domínio do fato e sua aplicação no nosso país, sobretudo pela jurisprudência. Então, daqui, está muito pequenininho, eu só deixei como um cartaz que a gente apresentou ali, basicamente, numa introdução, os resultados foram apresentados, os objetivos, a metodologia, a conclusão, a parte da bibliografia que a gente tinha que trabalhava o tema, e o que aprofundava um pouquinho mais, mas o mais importante aqui é que a gente tinha encontrado, imaginem, de 1979 até 2007, 412 decisões nos TRFs, e dos 27 tribunais estaduais, que é o lado mais surpreendente, 7 não houve nenhum registro ao longo desse lapso temporal, em 7 tribunais,
e dos outros 20 que sobravam, a gente encontrou um total ali, né, basicamente foram 1.728 decisões. Todas elas foram examinadas detidamente, com vários gráficos em que a gente examinou até as vertentes, e o objetivo principal era chegar à seguinte conclusão: que teoria do domínio do fato está sendo utilizada aqui? Do que se está falando quando se fala em domínio do fato? Sendo que utilizamos várias palavras-chave para pesquisa, né? É domínio, é fato, era domínio do fato, era domínio por organização, era domínio da vontade, era domínio da ação e assim por diante, assim como domínio funcional. A conclusão que a gente acabou chegando no exame que se fez é: mais de 75% das decisões tratava da coautoria e do domínio funcional. É muito residualmente, cerca de 8% das decisões que a gente tinha analisado tratavam sobre a autoria imediata. Imaginem, no lapso temporal de 79 até 2007, gente. E o restante versava sobre, né, basicamente, autoria direta. E aí vem outro lado surpreendente, que foi a confusão conceitual que se verificou. Ora utilizavam conceitos como domínio da vontade associando a obra de Hans Welzel, ora se utilizava a expressão domínio funcional associando a figura de Hans Welzel, ora se utilizava, né, também, né, era domínio da ação vinculando a Hans Welzel, e assim vai, até que se percebeu que os critérios que normalmente argumentativamente se utilizava demonstravam um imenso equívoco no trato da teoria, porque basicamente a menção era a um autor e, de outro lado, a referência, vamos dizer assim, substancial era outro. Daí a confusão a que se chegou na jurisprudência. E isso tem um reflexo prático terrível. Nem sempre quem é coautor para o Welzel vai ser coautor para Roxin. Nem sempre quem é um autor mediado para Roxin assim o será para Welzel. E nem sempre quem é um autor direto para Welzel será para Roxin e vice-versa. Os critérios são absolutamente distintos e isso aqui é extremamente importante. É fundamental a gente ter isso em vista. E assim foi indo. A pesquisa foi seguindo, apresentamos só como primeiro resultado e eu seguindo com a minha paixão pela teoria. E a ideia era, ali em 2007, desenvolver toda a construção teórica e apresentar isso como sendo um livro, algum dia na minha vida. E aí sobrevém o ano de 2009, quando eu ingresso no doutorado na PUC. Há uma incursão aqui que descabe fazer da minha tentativa de um doutorado na Alemanha, né, do qual eu abri mão na Universidade de Göttingen no ano de 2006, e por razões que obviamente descabe aqui eu falar, mas em algum outro momento posso expor, para não perder tempo tão só, mas cheguei até a ganhar a bolsa integral do professor Marcelo, né, para ir para Göttingen para fazer do DAD, o doutorado, e também abri mão dela. Né. Como diz o professor Ambos, eu fui o primeiro e único latino-americano que fez esta bobagem, abrir mão de uma bolsa integral do DAD. Espero continuar assim, né, primeiro em alguma coisa. Desculpem o tom jocoso e a brincadeira, mas aqui, chega no ano de 2009, quando eu ingresso no doutorado na PUC, o meu tema de trabalho não era esse, não. Eu estava desenvolvendo isso como uma pesquisa autônoma e absolutamente independente, e, como eu disse, que eu pretendia apresentar como um livro futuro, em algum momento da minha vida. O trabalho que eu ia desenvolver versava originariamente sobre os influxos do costume internacional na construção do princípio da legalidade no direito penal internacional, considerando o seu caráter como soft law. Essa proposta de tese foi desenvolvida mais tarde na Alemanha diretamente por um colombiano, né, chamado Gustavo Cote. Muito feliz que alguém desenvolveu esse tema, e que eu mudei cerca de 9 meses após ingressar no doutorado, em razão de o meu orientador à época, infelizmente, ter que se desligar da instituição e sair do Estado. Fiquei muito triste com a situação, mas absolutamente compreensível pelas razões dele, e na necessidade de alterar, portanto, meu tema de trabalho, ao mesmo tempo seguindo uma outra perspectiva em face do novo orientador, que acabou sendo, por felicidade e alegria, meu querido amigo Fábio Roberto Dávila, do qual eu tenho um profundo e imenso carinho de muitos anos. Conheci o Fábio em 1998, né? Então o pessoal deve estar assustado, nós estamos falando de gente jovem aqui, né, professor Marcelo? E fiquei, obviamente, muito feliz com isso e aproveitei, né, pela relação que eu tinha de proximidade com o Fábio, ao mesmo tempo pela bagagem teórico-dogmática que ele tinha, por sugerir a mudança do meu tema de tese, e ele prontamente aceitou quando eu coloquei o tema, que seria o domínio do fato e autoria no direito penal, e coloquei como subtítulo já, à época, de imediato, né, circunscrevendo critérios para a delimitação da autoria em face da criminalidade empresarial. Obviamente, estamos falando de criminalidade empresarial, gente, de uma década e meia atrás, né?
até a criminalidade empresarial e também as construções teóricas que existiam à época, sobretudo em matéria de imputação objetiva, eram bastante rudimentares. Então, o que se desenvolveu no período de 2010 para cá, em matéria de dogmática delito empresarial, dos delitos empresariais e econômicos, principalmente, porque estão necessariamente imbricados, a meu ver, foi algo impressionante, né? E considerando, obviamente, toda essa caminhada, e, obviamente, meu redirecionamento para um tema de paixão, né, de absoluta paixão, embora não também deixasse de ter a paixão pelo tema originário, acabei desenvolvendo a minha tese entre o período de 2009 e 2012. No resultado, última versão, depositada na biblioteca da PUC, com 301 páginas, até resgatei esse detalhe, né, com 1.234 notas de rodapé e 347 referências bibliográficas, 58 decisões citadas, das quais eram 43 decisões basicamente alemãs e o restante decisões brasileiras. O trabalho original, nesta versão da capa que todos estão vendo aqui, ele compreendia 3 grandes partes, pessoal, 3 grandes partes. Uma primeira parte em que ousadamente, e esta parte infelizmente eu percebi que não foi devidamente assimilada, né, na ocasião, era uma proposta de um novo sistema de direito penal. O último ponto do primeiro capítulo radicava nisso, que nada mais era do que uma tentativa de continuidade de um sistema ontológico relacional kaufmanniano, que foi o meu grande alicerce para a construção da proposta final, e que basicamente eu acabei abrindo mão cerca de 6 anos depois que eu apresentei a tese, por ter sido cooptado, né, por um senhor de 80 e tantos na vida em um jantar que conseguiu me convencer, que foi o professor Günther Jacobs, e me fez mudar completamente de orientação teórica por me apresentar basicamente uma sequência em termos de pensamento, que diz respeito à questão de base, que também não preciso me dedicar a examinar aqui. Mas chegamos a este momento ali da tese. E, basicamente, o problema que me foi suscitado e que já vinha comigo também de maneira bastante angustiante era este: quais critérios eram oferecidos pela doutrina para determinar a autoria e as suas respectivas modalidades, né, da respectiva participação. E, sobretudo, obviamente, considerando, né, a complexidade natural da criminalidade empresarial que já se manifestava há alguns anos. Vejam que, falando em criminalidade empresarial, se a gente for reconstruir historicamente aqui no Brasil, né, se quisermos um marco legislativo, a criminalidade empresarial já existe aqui no Brasil desde 50, e atingiu seu ápice, ou, vamos dizer assim, o pontapé, seu desencadeamento, no final dos 70. É só a gente se localizar normativamente ou legislativamente, certo? Mas o nosso ápice realmente, né, ele vai ser, desde o meu ponto de vista, tá, no final da primeira década de 2000. Este ápice que a gente alcança aqui na Alemanha, ele já tinha alcançado mais ou menos na década de 80. E, obviamente, muitas ideias, sobretudo, que haviam sido desenvolvidas por Klaus Tiedemann, já evidenciavam esse caráter complexo da criminalidade empresarial à época, e que me traziam essa angústia. De um lado, como a gente delimita essa autoria? Por quê? Quando a gente fala em criminalidade empresarial e estruturas altamente complexas e várias pessoas intervindo, ou seja, vários intervenientes na prática do comportamento delituoso que se verifica após a apuração dos fatos, todos são responsáveis? A questão da responsabilidade de todos que intervêm no fato delituoso é de competência da imputação objetiva, ou compete à teoria da imputação objetiva se todos, compete a ela dizer se todos respondem pelo fato ou não. Tendo encerrado o juízo de imputação objetiva, é que surge um outro problema. De todos aqueles que realmente são responsáveis e que, de alguma forma, intervieram no fato delituoso, são todos autores, na modalidade de coautoria, há autores imediatos, ou ainda, se nós identificamos aqui apenas um autor direto e demais participantes, na forma de partícipes. Então, vejam que são 2 níveis aqui. Um primeiro nível no plano do tipo objetivo que diz respeito à responsabilização, que recai na esfera da imputação objetiva, e superado esse é que a gente adentra no plano da delimitação da autoria e da respectiva participação. E, obviamente, o meu foco não era o da responsabilização, que isso dependeria dos critérios de imputação objetiva. Era o segundo nível. Quais critérios a gente adota, não é? Quais a gente vai utilizar
para concluir quem é autor e quem é partícipe. A angústia aqui, ela radicava numa razão muito óbvia e que não depende tão só de um interesse pessoal do Pablo, né? Vou pular aqui para depois voltar a esse detalhe. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, já está aqui. Coloquei como objetivo. Né? O primeiro objetivo era justamente esse, concretizar a cláusula do artigo 93, inciso 9 da Constituição, em virtude dos déficits legislativos que a gente tem em matéria de concurso de pessoas e, de outro lado, em razão, obviamente, também, né, da confusão doutrinária que eu já havia identificado naquele momento. Mas o principal era esse. Se eu preciso de critérios, né, há uma razão de ser para a existência desses critérios, que é nortear a atuação daquele que tem a incumbência de concluir, tanto pela responsabilização, como, de outro lado, pela respectiva modalidade de intervenção no fato delituoso. Porque somente os critérios é que nos dão a segurança jurídica, desde o meu ponto de vista, né? Para que a gente possa dizer se um juiz está correto ou não está correto em sua decisão. E isso é inerente à cláusula do 93, inciso 9, que nada mais é do que o que a gente chama, ou comumente conhece, como sendo o princípio da motivação dos atos jurisdicionais. É na motivação que o juiz vai expor argumentativamente toda aquela estrutura teórica de base relacionada ao fato que ele aferiu, né, a partir daquilo que foi coligido nos autos, se realmente alguém é partícipe, se alguém é autor, e em sendo autor, qual a modalidade. Por isso, a relevância extrema destes critérios e da apuração desses critérios. O segundo objetivo era investigar as teorias existentes e reconhecidas na nossa legislação, na doutrina, assim como também na jurisprudência brasileira. Por conseguinte, aferir a compatibilidade da concepção predominante no âmbito brasileiro com a ordem jurídica. E, por fim, verificar a utilidade da concepção predominante para a delimitação da autoria no contexto de delitos empresariais. Eram esses os objetivos, era aquele problema que me havia impulsionado e, ao mesmo tempo, toda, vamos dizer assim, paixão que já vinha há alguns anos comigo pelo tema, que me levaram a apresentar a tese. Acho que até então eu não tinha colocado isso de maneira tão sistemática, assim, professor, toda esta relação, e claro que prestigiando o momento e também a atividade que eu preparei nessa exposição nesses termos, para tentar demonstrar, né, uma trajetória. Muitas vezes o tema cai à nossa frente naquele momento em que a gente está preparando um projeto, né, para ir para o doutorado, então, em outros momentos, aquilo já vem como uma angústia, né, que nos persegue de anos. E eu estava preso a esse tema como alguém que está... Nossa, que metáfora terrível que me veio na cabeça. Que está impregnado por vermes que não o abandonam, né, ainda que com muito esforço. Até porque, obviamente, também devo externar isso, em algum momento a gente fica com uma certa angústia no sentido de por que eu estou pesquisando isso? É normal, é natural, esse desgaste. Chega a um ponto em que aparece tanta coisa na frente, há uma profusão de concepções, a complexidade aumenta à medida em que a gente vai se aprofundando no tema, que a gente se questiona, né? Por que eu resolvi estudar isso? E às vezes tu tenta delimitar o máximo possível e parece que ainda assim esta angústia não cessa. Bom, quando eu chego no âmbito da tese especificamente, eu posso expor também de maneira sistemática toda a estrutura dela em basicamente como esquema 1A, 1B, 1C, um esquema 2, um 3 e 4. Então são basicamente aqui 6 esquemas. Tá? Um primeiro esquema que vai representar o que a gente chama de vias tradicionais para solucionar o problema de autoria e participação e que, de certo modo, obrigatoriamente tive que passar por eles, considerando que, apesar de não terem sido construídos ou edificados à luz de um contexto de criminalidade empresarial e ou econômica, era imprescindível, porque em um momento ou outro perambularam pela nossa ordem jurídica, até chegar numa proposta de cariz finalista que foi introduzida na nossa ordem jurídico-penal, sobretudo em 84, já ressaltando o fato de que eu sigo a posição de que em 1984 o nosso legislador adotou, e até de forma expressa, o modelo finalista de direito penal. Sigo a mesma opinião que Francisco de Assis Toledo emitiu no seu clássico Princípios Básicos de Direito Penal, Luiz Luiz, na sua clássica obra, o Tipo Penal, Teoria e Finalização, o Código Penal é a reforma, o novo Código Penal de 1984, era esse o título especificamente, a Reforma Penal da Parte Geral de 1984, e que ele vai enfatizar ainda naquele livro posterior dele, Luiz, os Princípios Penais, um dos mais importantes que ele escreveu. Sigo esta opinião. Em terceiro, examinei a proposta teleológico-racional
assim denomino, considerando que, apesar de muitos seguidores de Klaus Hoxin denominarem seu sistema de funcionalista, num sentido estritamente jacobsiano, não tenho como denominar o seu sistema de funcionalista e assim não o considero. Ele é um sistema, como o próprio autor denomina, teleológico racional. Em várias obras, Hoxin faz questão de ressaltar isso, até chegar a uma proposta relacional, que seria aquilo que, em princípio, eu estava apresentando à época. Não me ative, na ocasião, ao sistema funcionalista normativo, funcionalista normativista, ou, segundo alguns ainda, funcionalista sistêmico, considerando que a vertente era bastante residual no nosso país, na época que eu estava trabalhando, pelo menos, não encontrando-se aqui nenhum aporte praticamente. Alguns poucos trabalhos que haviam sido traduzidos pelo professor André Calegari e poucos também de autoria própria dele, considerando que ele começa a desenvolver mais aquela época ali, na linha do funcionalismo jacobsiano. E essa é a estrutura. E a estrutura, esquematicamente, ela se apresenta assim. Como é uma visão tradicional, o primeiro esquema que eu precisei examinar foi a estrutura dos sistemas que formam a base do concurso de pessoas para que a gente possa distinguir autor e partícipe. Fundamentalmente, eu me obriguei a estudar aprofundadamente os dois grandes sistemas que norteiam o concurso de pessoas, que são o sistema unitário e o diferenciador. Estudando com os dois grandes sistemas, verifiquei que há uma profusão imensa de sistemas unitários, imensa, mas que o professor Diethelm Kienapfel sistematizou em dois grandes grupos. E, de outro lado, também foi ressaltada essa profusão pelo professor Thomas Roth, em um trabalho fantástico, foi a tese doutoral dele, que era Einheitstäterschaft statt Tatherrschaft, autoria unitária em vez de, ou ao invés de, domínio do fato. Nessa tese doutoral, ele reconstrói todos os sistemas unitários existentes e verifica até numa perspectiva comparada e conclui que há muitos diferentes sistemas unitários, mas que também, na linha de Diethelm Kienapfel, há uma divisão, considerando que esses dois sistemas podem ser distinguidos em dois grupos, o sistema unitário formal e o funcional. O formal, basicamente, colocando em linguagem bem simplória, é aquele sistema em que todo aquele que concorre para o fato responde por aquele delito, com a mesma pena. Foi o sistema que foi desenvolvido por Stiebel, lá em 1789, gente. Não é nada novo, né? Isso aí. O Stiebel. Que, na realidade, era o antecessor do Feuerbach, né? A única diferença entre Feuerbach e Stiebel é que Stiebel trabalhava alguns temas esparsos de direito penal, não criou um grande sistema coerente como Feuerbach fez. Então, detalhe, existiam muitos livros de direito penal antes de Feuerbach, por mais que vocês encontrem algum autor dizendo que Feuerbach foi o sistematizador do direito penal. Ele foi? Foi. Temos que dar uma palmatória. Muito do que a gente encontra hoje nos manuais foi criado por ele, originariamente. Mas vários aspectos já estavam sendo tratados por inúmeros outros autores. Um deles, Stiebel, que foi quem desenvolveu, à luz de uma premissa eminentemente causal naturalista, a ideia de concorrência para o fato delituoso, considerando que todos que concorrem devem responder pelo mesmo delito e pelas mesmas penas. Isso é um sistema unitário formal. Vejam que esse sistema unitário formal foi adotado aqui no Brasil em 1940, né? No nosso antigo artigo 25 do Código Penal, que reproduz quase integralmente o nosso atual 29, que foi reformado ali em 84. Antes disso, nós ainda adotávamos também um sistema unitário, mas por imposição doutrinária, pessoal, certo? Por imposição doutrinária. Porque na legislação anterior, por exemplo, o Código de 1890, o Código de 1830, já traziam alguns vestígios de um sistema diferenciador. Isso aqui é interessante a gente observar. É como se a gente seguisse numa linha de sistema diferenciador, pulássemos para um sistema unitário formal, por influência causal naturalista. Uma pesquisa mais aprofundada teria que concluir acerca, não é, dessa influência, se adveio da criminologia aqui no Brasil, ou de outro lado especificamente, e aqui eu me reporto obviamente na criminologia lombrosiana, que entrou pela via aqui também de Nina Rodrigues e de outros, né, como também pelo causal naturalismo que influenciou decisivamente o pensamento de Tobias Barreto, que é a ideia da qual eu parto. Influenciou Tobias Barreto, influenciou muitos outros autores brasileiros, como, por exemplo, vou cometer um equívoco aqui. Está lá o nome dele. Cadê? Perdi o livro aqui. Nossa senhora, é tanta coisa que a gente tem aqui, né? Que
A gente pira, né, pessoal? Mas o livro é tão pequenininho. João Vieira de Araújo. Está lá em cima, né? O João Vieira de Araújo. Veja que interessante, né? O que acaba acontecendo em 84 aqui no Brasil é que a gente acaba adotando um sistema imunitário funcional. Eu não estou dizendo que é né? Já que o próprio Kim Apfel, aliás, eu tenho autorização para traduzir 7 textos dele, que ainda vou conseguir fazer isso na vida para dar conhecimento ao nosso público do que foi que ele desenvolveu em matéria de sistema imunitário. Tenho carta dele à mão, porque ele não escreve nem e-mail, né, coitadinho. Mas o Kim Apfel foi quem mais trabalhou a questão a fundo. Ele percebeu o seguinte: olha, há sistemas unitários que partem da premissa de que todos respondem pelo mesmo delito. A única diferença é que há possibilidade de atribuir penas distintas a todos esses que concorrem, diferente do chamado sistema unitário formal. Todos são iguais, todos respondem pela mesma pena. Então, pouco importa se lá no sistema unitário formal a gente vai chamar todo mundo de autor, todo mundo de partícipe, todo mundo que a gente quiser, né? Todo mundo de concorrente, todo mundo de interveniente. É todo mundo igual. No sistema unitário funcional, não. A gente acaba se obrigando a distinguir por uma questão de punição, tão só. Punição diferenciada. Por uma influência de causalidade. Vejam só, o próprio Kim Apfel vai concluir que muitos legisladores levaram em conta estudos doutrinários que consideravam que há níveis de contribuição causal, e como há níveis de contribuição, alguém pode contribuir mais, alguém pode contribuir menos. Então, há sistemas unitários diferentes, que são funcionais porque permitem punição diferenciada. Olha a conclusão que interessante, né? E aí, de outro lado da história, vem o outro aspecto. Aqui no Brasil, o que aconteceu foi que o nosso 29 só acrescentou um detalhe ao 25, né? Todo aquele que concorre pelo crime responde pelas penas dele combinadas na medida da sua culpabilidade. Pronto. O nosso legislador, em princípio, ele não disse assim, ó, haverá autores, serão diretos, serão imediatos, serão coautores, haverá partícipes em tal e tal e tal modalidade. Nós não temos nenhum preceito que diga isso. Nós temos preceitos esparsos no nosso Código Penal e na própria Constituição que falam hora ou outra. Autor imediato. Tem na 7492, né? Tem na 8.137 a expressão coautoria. Né? Então a gente tem expressões esparsas. Coautores, autor imediato. Ou então partícipe, modalidade de instigação, o indutor, né? o auxiliador nós temos. Nós temos uma profusão de expressões que só norteiam basicamente no sentido de nós podermos construir algo para chegarmos a uma conclusão de que X, Y e Z receberão penas distintas. O modelo austríaco que o Kim Apfel identificou à época é que é muito elucidativo nesse sentido. Ele percebeu o seguinte: há autores de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. O autor de primeiro grau corresponderia ao que a gente conhece como sendo hoje um autor direto. De segundo grau, a coautores. Terceiro grau seria um autor imediato. E assim para baixo, quarto e quinto, aqui em diante, seriam partícipes. Mas é esta gradação que vai distinguir, portanto, cada um para que a gente possa atribuir penas diferenciadas. Então, este é o detalhe do sistema funcional. Todos respondem por aqueles delitos, ou melhor, por aquele delito, perdão, tá? Mas atribuímos penas distintas, conforme o grau de contribuição. Vejam só que interessante, por uma influência causal da época. Tá? Só que muitos autores criticavam isso, dizendo, olha, isso se confunde, até mesmo entra em conflito com o sistema diferenciador. E a conclusão que o Kim Apfel vai mostrar é a seguinte: olha, o sistema diferenciador é aquele em que o próprio legislador, para além de distinguir as categorias, define. O exemplo que a gente poderia pegar é o próprio artigo 25, parágrafo 25 do Código Penal alemão. Lá no parágrafo 25 do Código Penal alemão, se vocês jogarem lá StGB, parágrafo 25, vocês vão encontrar lá aquela inscrição que vai colocar assim, Täterschaft, né, no parágrafo 25. Aí, na primeira frase, né, Satz 1, né, vai estar lá, als Täter wird bestraft werden die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. É isso, né? Tipo, pune-se como autor quem comete o fato por si mesmo ou por meio de outrem. Opa! É o dispositivo que está dizendo para a gente assim, tu tem autor que é direto e tu tem autor que é mediato. Tá? Pratica o fato por meio de outra. E tu vai pegar o mesmo parágrafo 25 lá na frase 2, tu vai encontrar lá, vai dispor lá para a gente, né? Esqueci. Ele vai dispor, Begehren mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. Entre parênteses vai estar lá até Mittäter. Se muitos cometem um fato ou concorrem para o fato conjuntamente, todos são punidos como autores, entre parênteses, coautoria. Vejam, pessoal, é o legislador que diz isso. Não é o Pablo, não é um doutrinador. É o legislador que está dizendo, tu tens autoria, e as modalidades são essas, e eu defino para ti. Ah, entendendo? Então a questão é essa, basicamente essa. Mesmo é acontecer com instigação e cumplicidade. Vocês vão encontrar lá a Anstiftung no parágrafo 26 e o Beihilfe, né, enquanto cumplicidade no parágrafo 27 do Código Penal alemão. O legislador, além de adotar uma nomenclatura, ele define essa nomenclatura. Isso é que seria próprio de um sistema diferenciador, segundo o pensamento do Kim Apfel. Pronto, chegando a esse consenso, eu cheguei à seguinte conclusão. Em primeiro momento, né, nosso sistema é um sistema unitário funcional. E eu não tenho a menor dúvida. É um sistema unitário funcional.
Mas, claro que isso foi a época. Hoje, eu acho que o nosso sistema já é sui generis. É um sistema unitário funcional sui generis, muito próximo a um sistema diferenciador, pela cláusula específica que faz referência à figura da participação de menor importância. Mas isso eu deveria examinar outra hora, porque nem foi objeto de estudo à época. Considerando essa diferenciação ali de sistemas, é que eu percebi o seguinte, olha, considerando o sistema que a doutrina começou a edificar concepções teóricas. Dentro de um sistema diferenciador, como na própria Alemanha a gente verificava já lá no início no final dos 800 e início dos 900, a gente trabalhava com um sistema diferenciador que só era compatível, em princípio, com o conceito restritivo de autor, e, de outro lado, um conceito restritivo de autor era delimitado por uma teoria objetiva, e, segundo a jurisprudência, hora ou outra, pela própria teoria subjetiva, que alguns consideram incompatível. De outro lado, o sistema unitário, quando adotado, ele podia seguir dois vieses, né? Ou era formal, só adequável ou compatível com o conceito extensivo de autor, porque a gente exaure todos os elementos de causalidade, portanto, objetificamos ao máximo, né, o conceito, não há que diferenciar nada. Ou então trabalhamos com um sistema funcional que admite ou a adoção de um conceito extensivo, ou a adoção de um conceito restritivo desde uma perspectiva de um sistema unitário funcional, porque não há nenhum óbice. Nenhum óbice. Leopold Zimmer vai ressaltar isso aqui também. Veja que interessante. Então, conforme o sistema unitário se adote, a gente pode optar por um conceito extensivo ou restritivo. Se o legislador não dispuser nada quanto a isso, a doutrina que decida. Se a doutrina entrar em conflito, a jurisprudência que firma uma posição predominante, né? Regrinha básica de introdução ao direito. Né? Quando o legislador cala, joga para as costas da doutrina. Quando a doutrina entra em conflito, a jurisprudência que resolva. Né? E coloque um ponto final na celeuma. E a regra seria a de que, bom, adotando um sistema unitário funcional, optamos pelo conceito extensivo e a teoria subjetiva será a melhor a delimitar, né, o conceito extensivo. Como no conceito extensivo partimos ainda da premissa de todo aquele que concorre para o fato responde, né, por ele na medida da sua culpabilidade ou de acordo com o que o legislador dispuser, a teoria subjetiva seria o melhor parâmetro porque ela partiria de critérios eminentemente psicologizantes. Né? Basicamente, o que os alemães chamaram de animus formel, né? Fórmula do animus. Autor é aquele que quer o fato como seu, partícipe é aquele que quer o fato, né, como não seu, ou seja, como sendo do autor. Né? Ele não quer o fato como próprio. E que depois a jurisprudência vai complementar dizendo assim, vamos inserir aqui a ideia de interesse ainda também. Autor é aquele que quer o fato como próprio e também tem interesse no resultado, partícipe é aquele que não quer o fato como próprio, né, e também não tem interesse no resultado. Vejam que interessante, né? É uma complementação teórica. E a teoria objetiva vai partir da premissa legalista, eu diria, porque ela está muito mais orientada pelo princípio da legalidade, partindo da ideia de que o autor é aquele que pratica a conduta descrita no verbo nuclear do tipo. Tá? E simples assim. Todas essas duas teorias aqui tinham vários problemas. Né? A subjetiva não permite com que a gente, basicamente, né, apreenda o conteúdo da mente de ninguém. Né? Todo critério subjetivo vai recair neste imenso problema, vamos ter que entrar na cabeça de alguém, salvo uma interceptação telefônica muito bem feita, que na realidade não existia à época, né? Nenhuma dessas teorias, a gente vai conseguir gravar alguém dizendo assim, eu quero fazer tal coisa. Né? E aí tu tem uma prova em conteste, senão hoje, né, nem mesmo apelando, né, a forças divinas, tu vai conseguir apreender vontade no sentido naturalístico, que é o fulcro de uma concepção teórica como essa. A teoria objetiva, ela exaure tanto critérios objetivos que ela nem mesmo torna compatível a ideia de autoria imediata com a própria autoria. Não tem como tu trabalhar como um autor como sendo aquele que pratica o fato por si mesmo, se tu diz que o autor imediato é aquele que não executa nada, não pratica o fato nenhum, não praticou coisa alguma. Então, basicamente, essas teorias tinham muitos déficits. A teoria objetiva ainda não permitia, né, explicar, basicamente, né, quando que se trata ali de uma autoria tentada ou então de uma participação na tentativa. E vários outros problemas elas desencadeiam, vários. A própria teoria objetiva ela não vai ser compatível com a própria ideia de coautoria quando nós não tivermos no núcleo do tipo penal uma conduta que possa ser cindida em comportamentos distintos. Então, a questão é muito problemática. Muitos casos foram paradigmáticos aqui. Eu não preciso nem gastar muito tempo. Quem quiser pode ler aquele texto que eu passei para o professor Marcelo, ele pode alcançar para todos, que é basicamente a teoria do domínio do fato na doutrina na jurisprudência brasileira. Acho que é esse aí que eu passei. E também no livro eu trabalho alguns casos específicos, no teoria do domínio do fato. Basicamente, dois casos que eu acho muito interessantes, que evidenciam o absoluto, vamos dizer assim, a absoluta derrocada dessas concepções teóricas que são o Stachinski fala, o caso Stachinski, né, que era o caso do agente da KGB, né,
que, por determinação do alto governo soviético, acabou matando dois políticos exilados na Alemanha. Ele matou a mando por alguém que controlava os seus atos, determinava quando agir. No entanto, olhem que interessante, responsabilizaram alguém como executor de um fato, né, mas como sendo partícipe em fato de outrem. Em outras palavras, Stachinsky matou políticos exilados diretamente, a mando de um governo, de governantes, mas o surpreendente é que não foram encontrados os autores imediatos, né, que determinaram, portanto, a atuação dele, de tal modo que ele acabou tendo que ser responsabilizado como partícipe, porque, basicamente, enquanto executor, ele praticava o ato que era de interesse e de vontade de terceiros. Mas é um caso paradigmático, desde o meu ponto de vista, porque nós estamos responsabilizando uma pessoa como partícipe sem ter autor. É como se tu dissesse assim, tu fala em assessoriedade, mas tu não tem o principal. Como é que tu pode ter acessório sem ter o principal, né? Não houve punição de autores imediatos, mas não teve partícipes. Foi um caso surpreendente. E o outro caso era da banheira, o Badevanen fala, né? O caso da banheira. Aquele caso ali da mãe que, muito debilitada em virtude da sua condição, né, de gravidez e de uma gravidez à época considerada como espúria, porque era de um terceiro, sendo ela casada, ela oculta essa gravidez até o momento que nasce a criança, e aí quando a criança nasce, por não estar mais em condições de fazer cessar a sua vida, ela pede à irmã que mate a criança e ela coloca a criança dentro da banheira, já quase sem força, a mãe da criança, e a irmã vai lá e só coloca a mão em cima da criança e afunda na água e mata afogada. E aí, nesse caso, aí, como quem executou seria a mãe ou melhor, a irmã da mãe da criança, a irmã que seria responsabilizada pela pena de morte, enquanto a mãe seria absolvida, porque ela não teria, basicamente, praticado ato algum. Vejam que loucura. Aí veio lá Maximilian von Bury dizer, né, que há uma incorreção no tratamento dessas concepções teóricas, porque nós responsabilizaríamos alguém a pena de morte por ser, na verdade, num sentido causalista, uma partícipe e não uma autora. Ela só colocou a mão e empurrou quando quem, na realidade, pretendia que a criança morresse fosse a mãe, só não tinha condições físicas de fazê-lo. As concepções evidenciavam aí muitos e muitos déficits. E é em razão disso que se acabou desenvolvendo a teoria do domínio do fato. Só que o desenvolvimento da teoria do domínio do fato não é algo que num estalar de dedos surge no ano de 1963 porque Roxin sentou lá na frente da sua mesa e disse assim, vou criar hoje a teoria do domínio do fato. As coisas não funcionam assim, a gente sabe muito bem, né? A teoria do domínio do fato ela é citada inúmeras vezes por autores, mas na realidade a expressão do domínio do fato é citada muitas vezes por vários autores, antes de Weltzel até mesmo. Lá em 1915, Hegler, que naquele texto de Merkmale des Verbrechen vai usar a expressão pela primeira vez. Mas o interessante é que ali na época ele usa a palavra domínio do fato unicamente para associar a ideia de culpabilidade. Vejam que interessante, ele suscita isto. E quem se apropria do conceito e vai tentar desenvolver depois dentro da culpabilidade é o nosso conhecido Goldschmidt, né? Muito conhecido pelo professor Auri, aqui, ou pelas mãos do professor Auri, mas pela maioria conhecido no processo, quando Goldschmidt foi um fantástico penalista. E no texto Normative Schuldbegriff, foi traduzido para o espanhol, né? O conceito normativo de culpabilidade, é que ele vai desenvolver um pouco a ideia de domínio do fato como sendo um critério de culpabilidade. Depois dele ainda, que foi em 31, que Reinhard Frank, no Comentários ao Código Penal dele, das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Código Penal Alemão do Reich, é que ele vai suscitar a ideia de domínio do fato, a expressão vinculada à autoria e participação, não desenvolve nada, só suscita. E quem vai tentar desenvolver um pouquinho Bruns, Hermann Bruns, em 32, um ano depois. Mas quem enxerga a utilidade efetiva desta expressão para delimitar a autoria é Adolf Lober. Lober lança o germe, vamos dizer assim, do desenvolvimento da teoria do domínio do fato dentro do concurso de pessoas. E numa frase só, que ele cita no livro dele, Introdução à parte geral do Código Penal, é que ele vai dizer que a autoria, ou melhor, que autor é aquele que exerce o domínio sobre o fato e mais nada. Pronto, deu e acaba por ali. Tá? Isso em 33. E depois dele, o Berges, que em 34 vai usar, vinculado à ideia de autor mediato e instrumento. Depois deste ainda,
né? Foi Helmut von Weber que mencionou a ideia de domínio do fato, vinculando também a autoria, até que a ideia começa a ter contornos mais apropriados, eu diria, não tão reconhecido aqui no Brasil, Eberhard Schmidt, em 1936, que num artigo intitulado Delitos Militares e seu autor é que vai desenvolver a ideia, um pouquinho mais. E, obviamente, influenciado por esse desenvolvimento, é que o Weltzel vai vincular sua teoria do domínio do fato, lá em 1939, vai desenvolver a sua teoria do domínio final do fato. A teoria do domínio final do fato ela pode ser examinada assim, em parcas linhas, assim. Tá? Weltzel reconhece, basicamente, uma figura de autor direto, um autor imediato e uma coautoria. Certo? Ele nunca falou em domínio da ação, domínio da vontade, domínio funcional. Não são expressões dele. Essas expressões vão ser desenvolvidas mais tarde. Só um segundo aqui, pessoal. Que vai ser, que ele vai desenvolver a partir de critérios próprios, mas calcados na sociologia do Weber. Isso é um tanto surpreendente, né, que Roxin vai falar daí em domínio da ação, domínio da vontade e domínio funcional. O interessante na perspectiva finalista é que o Weltzel vai falar na autoria direta criando pressupostos específicos ou critérios específicos para falar de um autor direto, dizendo que o autor direto é só aquele que preenche pressupostos pessoais, objetivos e subjetivos. Quando a lei exige um fim especial para que alguém seja autor direto, precisa cumprir esse fim especial. Para que alguém seja autor direto, precisa preencher algum elemento objetivo específico, como a condição de funcionário público, de advogado, quando o tipo assim exige. Mas também precisa ter o domínio do fato. E o domínio, para o Weltzel, era um critério material, que era o controle sobre o exercício da atividade por ele desempenhado, pelo indivíduo que preenche os pressupostos objetivos e subjetivos, deve desempenhar. O autor imediato para o Weltzel está baseado, está assentado fundamentalmente na figura do instrumento. Para ele, o autor imediato é aquele que tem o domínio pleno do fato, porque controla um instrumento que está em suas mãos, cujo instrumento ele deve preencher pressupostos objetivos, como o respectivo autor direto, e ele só será um instrumento impunível para o Weltzel se ele não preencher esses pressupostos. Do contrário, o Weltzel, daí no finalzinho da vida, vai dizer que ele pode ser punível como instrumento ainda assim, o que é um tanto contraditório, mas aqui o que nos importa é a concepção originária dele. Ele vai falar que o instrumento, como regra, é impunível. No final da vida, o último texto aquele publicado no Abhandlungen é que ele vai dizer que é possível escogitar em um instrumento punível. Mas sigamos a sua regra original, no sentido de que o instrumento tem que ser impunível. Para isso, então, ele não pode ter qualificação, ele não pode preencher os mesmos pressupostos do autor imediato. Se o tipo exige a condição de funcionário público, o instrumento ele cumpre esta condição também e pratica-se valendo desta condição, para o Weltzel ele não seria instrumento. Vejam que interessante, né? Ou então, de outro lado, ainda que não haja no tipo penal em apreço uma qualificação objetiva específica, esse instrumento, para ser instrumento, e portanto impunível, ele deve atuar sem intenção, portanto, sem dolo, basicamente, certo? E por fim, ele também pode ser um instrumento porque ele atua sem o domínio final do fato, ele não domina ou não controla a sua própria atividade. Ele é manipulado como um boneco de palha nas mãos do respectivo autor imediato. De outro lado, quando o Weltzel fala em coautoria, ele traz dois elementos, decisão comum e execução comum. Vejam que interessante, decisão comum. Não é um acordo conjunto, é decisão. A decisão ela pode ser tomada a qualquer momento do curso do acontecimento delitivo. Certo? Isso é que é importante a gente assimilar para o Weltzel. De outro lado, execução comum para o Weltzel, ela pode ser realizada a partir de atos executórios propriamente ditos ou então por atos preparatórios diretamente vinculados aos executórios. Então, uma pessoa pode ingressar na condição de coautor, mesmo que, durante a execução do fato, ela opte por participar do fato praticando algum ato preparatório diretamente vinculado ao executório. Weltzel dá um exemplo muito interessante, né? 5 pessoas estão assaltando um local e daí, neste assalto, um terceiro aleatório ali se depara com um dos assaltantes que ele conhece e vê que ele está com dificuldades de controlar o acontecimento delitivo e se dispõe a auxiliar, praticando o seu ato acessório de auxílio. Como seu ato acessório de auxílio, como, por exemplo, segurar uma arma em punho para aterrorizar as respectivas vítimas, é fundamental. O Weltzel vai dizer que isso é um ato preparatório diretamente vinculado a um executório. Tenho dúvidas, mas é o exemplo que ele coloca.
e que daí, portanto, mesmo que o sujeito não tenha acordado previamente com os demais por ter tomado uma decisão conjunta, neste momento ali do acontecimento delitivo, né, optou a partir daquele momento em atuar, ele pode ser categorizado como um coautor. Para o Roxin isso vai ser impensável. Né. Essa estrutura aqui, ela muda drasticamente, né, na concepção de Roxin. No sistema teleológico racional, o que vai acontecer é que Roxin percebe a necessidade de distinguir os próprios delitos de suas categorias, coisa que Veltson não fazia. Essa estrutura aqui que o domínio final, né, comportava, ela era aplicável a todo e qualquer delito doloso. O mais interessante é que até aos respectivos delitos omissivos. Até os delitos omissivos. Agora, para Roxin a coisa muda. Ele diz que a categoria de domínio ela não é compatível com crimes, por exemplo, omissivos, e muito menos para aqueles chamados de mão própria, que exigem características específicas. Então ele vai trabalhar com uma tripartição. Naquele livro Autoria e Domínio do Fato dele, Calhamaço, que foi a tese lá de 63, né? Agora já não me recordo. Eu tenho a primeira edição aqui, tá em cima, um pouquinho atrás, lá no topo, tá lá. Primeira, deixa eu ver se é. Não estou tentando identificar, não tá. Onde é que ela tá? Perdi até, não, tá lá mesmo. A primeira e a última, faço questão de manter a primeira e a última, para ver a evolução, né, do pensamento do autor. Desde a primeira, ele já trabalha com essa tripartição aqui. Olha, existem delitos de domínio, existem delitos de violação de dever e existem delitos de mão própria. Cada um tem as suas particularidades. Me ativo especificamente aos delitos de domínio porque eu queria trabalhar especificamente com a questão da delimitação da autoria, com a participação em relação a crimes empresariais. E aí eu estava tentando identificar, basicamente, aqueles casos em que há comportamento externalizado e não com, basicamente, numa ótica ontológica, né, um não fazer. Vejam a ideia da qual eu parti à época, certo? E aí, tendo identificado essa tripartição na obra de Roxin, obviamente descartei a ideia de delitos de violação de dever e delitos de mão própria, e a tese ficou adstrita à concepção que ele desenvolve sobre delitos de domínio, teoria do domínio do fato por ele, né, desenvolvida, não edificada ou construída. Ele constrói isso a partir de uma evolução. Tá? E a primeira coisa que o Roxin vai fazer é colocar a ideia de que, olha, não podemos trabalhar com um conceito cristalizado, fechado, nós temos que trabalhar com um conceito aberto, tá? Um conceito aberto de domínio do fato, e para isso eu crio um critério que é o da figura-chave. Autor é a figura-chave do acontecimento delitivo. Tá? E daí, partindo desse critério que ele desenvolve, a Schlüsselfigur, ou então Zentralfigur, que ele usa na obra com frequência, figura central, figura-chave, é que ele vai fazer uma tripartição do domínio. Ele vai dizer que esse domínio, aqui num sentido empírico, ele pode ser aferido pela ação que é desempenhada, pela vontade que é controlada, ou então pelo fracionamento das atividades que são realizadas. E ele distingue domínio da ação, vinculado ao autor direto, domínio da vontade, vinculado ao autor imediato, e domínio funcional, vinculado ao coautor, certo? Quanto ao domínio da vontade, que basicamente fundamenta a autoria imediata, ele distingue o domínio da vontade em virtude de coação, porque o instrumento é instrumentalizado em virtude de ter sido coagido, ou então porque alguém é usado como um fator causal cego, como nos casos de erro, casos de inimputáveis e outras hipóteses. Né? E ainda ele distingue a figura do domínio da vontade em virtude de aparatos organizados de poder, que basicamente foi uma estrutura chave por ele desenvolvida, sobretudo no tocante à criminalidade empresarial. Opa, vamos corrigir um detalhe aqui. Talvez alguém esteja entendendo que eu esteja dizendo que Roxin desenvolve esta concepção para crimes empresariais. Ele desenvolve esta concepção especificamente para um caso, né, que é o caso Eichmann, ou à luz do caso Eichmann, ele a desenvolve. Partindo da premissa de que alguém que está por trás administra um aparato que tem que ser estatal, segundo ele, ou paraestatal. Esse sujeito que está por trás, ele conhece as estruturas deste aparato estatal e, portanto, ele gera e administra esse aparato estatal ou paraestatal. E administrando esse aparato estatal que está desvinculado do direito, vejam só, tem que ser um Estado ou aparato paraestatal desvinculado originariamente do direito, tá? E, de outro lado, em virtude do sujeito utilizado deste aparato, ele se vale das suas estruturas que ele conhece e daquelas engrenagens, daqueles sujeitos que atuam dentro dessa estrutura. Como essa estrutura é muito particular e ela fica, vamos dizer assim, muito próxima, apesar do caráter estatal, ela fica muito próxima das estruturas sistêmicas e hierarquizadas de caráter empresarial, né? Obviamente a doutrina ficou encantada, né, com a estrutura, considerando que ela seria perfeita para aplicar em casos de delitos empresariais, e a jurisprudência nem se fala, que de imediato acabou, né, cerca de 10 anos depois da construção da teoria na sua forma originária, empregando a casos de delitos econômicos empresariais. E, obviamente, foi remodelando um pouco a própria teoria
Então, basicamente, aquilo que foi aplicado pela jurisprudência, principalmente do BGH alemão, não é a teoria do domínio do fato em virtude de aparatos organizados de poder do Roxin. É uma reconstrução dessa teoria, adaptando-a a crimes empresariais, em virtude da estrutura hierarquizada, da existência de um sujeito que detém poder de comando e que conhece as estruturas e se vale daqueles que são subordinados a ele e que atuam de maneira fungível enquanto instrumentos substituíveis, o sujeito que atua, por exemplo, no setor financeiro de uma empresa e que preenche um determinado horário de trabalho ali, sendo que ele sai daquele horário, o outro ingressa e as atividades financeiras da empresa não cessam ao longo do dia. Né? Assim, a gente pode cogitar, hipoteticamente falando, é como vocês pensarem numa instituição financeira, né, como o HSBC, em que um gerente do setor do HSBC entrava num horário e saía no outro horário, coisa que aconteceu aqui em Porto Alegre, um caso muito interessante, em que eu acabei atuando, que foi muito elucidativo nesse sentido. Gerentes que atuavam no mesmo setor de private banking, que eram revezavam o horário, sempre desempenhando as mesmas atividades, em que se cogitou hipóteses ali de evasão de divisas e ao mesmo tempo na lavagem de dinheiro. Mas o interessante é que a estrutura que o Roxin vai delinear aqui é que era muito particular e própria para a sua aplicação a crimes empresariais se remodelar. A remodelação radicava era basicamente nessa necessidade, aplicação a crimes, a estruturas empresariais. Eu preferi chamar na própria tese de organização empresarial, um sentido mais amplo, tá? Para além de ser uma organização empresarial que tivesse uma estrutura hierarquizada, que detivesse uma cadeia de comando muito bem determinada e que dentro dessa estrutura verticalizada de hierarquização há subordinados que atuam de maneira absolutamente incondicionada, visão de Roxin, e trabalham de forma substituível, fungível, enquanto meras engrenagens dentro dessa estrutura, e de tal modo que a gente identificaria isso em qualquer delito econômico praticado na forma empresarial. Bom, essa era a ideia desenvolvida basicamente pelo Roxin. Óbvio que aí eu me deparei com muitos problemas. Vamos lá. Primeiro, eu entendi que, de um lado, a concepção do Weltzel era tão rudimentar que ela não auxiliaria em nada em matéria de crimes empresariais. Ela foi criada à luz de criminalidade clássica, né? Aqueles crimes que afetam bens jurídicos individuais, é a vida, é a integridade física, é a honra do sujeito, é o patrimônio, e assim vai. A proposta mais próxima de criminalidade empresarial seria do próprio Roxin na figura da autoria imediata, e a sua própria estrutura de coautoria, na perspectiva funcional, seria muito proveitosa. O problema da ideia de domínio do fato como um todo, do Roxin, radicava no seguinte. Primeiro, o Roxin não nos dava um conceito hábil de domínio do fato, tanto que ele começa o livro dizendo, o autoria e domínio do fato, que é a tese dele, dizendo que a primeira coisa que ele vai fazer é corrigir um erro do Weltzel, definir domínio do fato, coisa que o Weltzel não fez. Aí ele diz que tem 3 formas da gente definir um conceito. Explica durante mais ou menos umas 20 páginas no que consiste cada uma dessas formas, e logo depois, quando ele se dispõe a definir, ele só comete um equívoco. Ele esquece de definir. Porque ao longo da obra ele não define o que é dominar um fato. Ele cria um critério, certo? Um critério aberto, mas ele não diz o que é dominar um fato. Vejam que quando a gente fala um juiz que tem que aplicar isso a casos concretos, a primeira coisa que ele tem que saber é o que é aplicar. Né? O que é, melhor, um domínio do fato para aplicar, certo? Então, primeiro, ele não define esse conceito, além de não definir esse conceito, ele traz uma generalidade excessiva, já me encaminhando, né, por finalzinho aqui, certo? Também, ele trabalha com um critério que, a meu ver, é inconcebível, porque ele diz que o critério é figura central, e depois, quando ele vai definir a figura central e não o domínio do fato, ele usa o disposto no artigo, no parágrafo 25 do Código Penal alemão, dizendo que figura central é aquele que, né, por si mesmo, palavras de Roxin, por si mesmo comete o fato. Isso está no parágrafo 25 do Código Penal alemão. A gente não precisa de uma teoria para dizer isso. Logo depois ele vai explicar dizendo assim, autor é aquele que, repetindo, por si mesmo, pratica o curso do acontecimento típico. Depois ele repete, autor é aquele que por si mesmo produz a realização típica, palavras dele, certo? É um jogo de retórica, em que basicamente não há um critério propriamente dito, há tão só uma redefinição daquilo que já se encontra no parágrafo 25 do Código Penal alemão, que a gente não precisaria chamar de domínio do fato. Outras críticas a gente poderia colocar, tem déficits pragmáticos, porque aquilo que se aplica enquanto critério na jurisprudência alemã não é o que ele diz. De outro lado, há uma contradição conceitual em vários aspectos da teoria dele, como um todo, domínio do fato. Para piorar ainda a situação, não há uma delimitação do alcance de domínio do fato. A gente pode falar ainda mais, né? O excesso de empirismo por um lado e de outro lado de subjetivismo, quando a gente pega o domínio da vontade, que está totalmente baseado em vontade. E por fim, o rechaço ao sistema unitário, expressamente
ressaltado por ele. Então, significa automaticamente que só por isso rechaça um sistema unitário. Se a gente adota no Brasil um sistema unitário, não podemos adotar a teoria do Roxin. Tá? E, por outro lado, em 84, tínhamos adotado um sistema finalista. E aí veio, portanto, o dilema com o qual me deparei. Se nem a proposta finalista auxilia, nem a proposta de Roxin, em razão dos déficits e do próprio rechaço do autor e não do Pablo, esclarecendo, tem que colocar algo no lugar e que seja útil e que seja criado à luz do nosso próprio sistema, orientado por um modelo unitário funcionalista, tá? O sistema unitário funcional de autor. E aí eu propus, é a primeira vez que eu vou colocar isso aqui de maneira bem sintética. Estou indo para o final, professor Marcelo. São só as explicações sobre a minha ideia de autor. A minha ideia está baseada no que eu chamei de proposta relacional, ou ontológico-relacional, também chamado de objetivo relacional, como quiserem. Tá? E eu paro da premissa de que a autoria direta ela é caracterizada pela prática, corrigindo o equívoco, pela própria pessoa que possui, tá, domínio e exerce efetivamente o poder de condução. Ou seja, é o controle direto sobre a realização, interrupção, impedimento ou continuidade da trajetória direcionada à efetiva causação do resultado de dano ou de perigo. Isso aqui basicamente é uma conjugação do comportamento e do resultado. O que se domina é não só o comportamento, mas também a consequência natural de todo e qualquer comportamento, que é o resultado. A gente não precisa nem dizer, não é, que o domínio é do resultado. Todo delito supõe um resultado. A única concepção que a gente poderia dizer que é coerente com isto, com esta fusão de controle de um comportamento que conduz a um resultado, hoje é uma concepção funcionalista normativista, considerando que o próprio Jacobs vai ressaltar, não é? Que nós não temos que trabalhar com o conceito de resultado na teoria do delito, porque o resultado nada mais é do que uma consequência natural de todo e qualquer comportamento que está implícito no tipo. Não é? Ideia dele. E que basicamente, sem querer, considerando que a época eu não utilizei como respaldo, mas me baseando aqui basicamente na filosofia de Kaufmann, me pareceu mais oportuno. Essa foi a ideia da qual eu parti de autoria direta. A maior proposta, basicamente, se deu nesse contexto da coautoria e da autoria imediata. Quanto à coautoria, a partir da premissa de que o coautor detém domínio operacional, tá? Baseado aqui numa perspectiva relacional. E aí tentei desenvolver essa ideia de domínio operacional. Partindo da premissa de que domínio operacional ele se consolida de uma forma plena, mediante preenchimento dos seguintes pressupostos. Primeiro, um acordo objetivo de condutas. Acordo objetivo de condutas, certo? Claro que, entendendo-se aqui por um acordo objetivo de condutas, o desmembramento, né, fático da realização típica objetivamente entre todos os participantes, de modo que a gente possa evidenciar aí que a realização das contribuições em um certo contexto social, ela apresenta, então, o sentido de uma obra coletiva, certo? Esse que era o elemento fundamental aqui da ideia. Então, um acordo objetivo de condutas, a realização conjunta do comportamento efetivamente lesivo ou desencadeador de perigo, e, por fim, a relevância causal das contribuições para a causação do resultado. Sendo que esta relevância aqui causal das contribuições, ela teria um cariz bastante causal naturalista ainda, no entanto, mais objetificante do que qualquer premissa subjetiva que Roxin tinha proposto, que estava baseado na ideia de que a contribuição de cada um dos coautores deve ser objetivamente suficiente para a ocorrência, vamos dizer assim, né, do dano ou do perigo, de modo que essa não ocorreria sem aquela. Tá? E, por fim, quanto à autoria imediata, o que eu propus foi a ideia de um domínio social, me baseando num elemento de determinação que havia sido proposto pelo próprio Tobias Barreto. E essa ideia que havia sido proposta pelo Tobias Barreto, ela estava orientada pelo fato de que o mandante, aspas, tá, ele tem, por meio de um mecanismo eficaz, né, ele tem esta determinação, ele determina, através de um mecanismo eficaz, a outra pessoa a cometer a conduta criminosa, e o sujeito determinado, ele comete, né, a respectiva conduta criminosa em virtude da determinação da vontade dele pelo mandante, certo? Só que o imperante aqui não é a vontade em si, mas fundamentalmente este caráter determinante do meio empregado sobre o sujeito. Okay? E considerei ainda como decisivo aqui no contexto de autoria imediata que o homem de trás, mantendo a concepção tradicional, né, do Vordermann, o homem de trás, né, ele possui o poder de controlar a produção do resultado de dano ou de perigo, consubstanciada no comportamento, né, desencadeador do resultado, por meio de um intermediário punível ou impunível. Na época, sustentei isso como possível. Hoje, não considero mais como possível. Um intermediário impunível, certo? E que seja dominável nas suas respectivas relações sociais pelo contexto e não pela vontade, diferentemente do que Roxin preconizava.
Em outras palavras, seriam as estruturas de contexto social que iam determinar, portanto, esse controle por parte do autor imediato. E, finalizando aqui, último slide, considerei como sendo imprescindível para a caracterização da autoria imediata que o homem de trás fosse, de um lado, um sujeito capaz, de outro lado, que exercesse o controle imediato da produção do resultado ou do perigo a partir do controle do comportamento desencadeador, né, deste resultado, que ele não praticasse atos materiais direcionados ao resultado, atos executórios, assim entendidos, que ele se servisse de um outro indivíduo enquanto intermediário para a prática do resultado, e, por fim, que ele tivesse conhecimento da disposição condicionada do intermediário em praticar o fato, sabendo que aquele sujeito só pratica porque ele tem algum propósito na prática daquele comportamento que não é orientado pelo fato delituoso. Ou seja, o propósito dele é, por exemplo, no setor de uma empresa, ascender o seu cargo. Né? E ainda entendi que, quanto intermediário, né, é impunível por atuar de forma atípica, ilícita ou inculpável. E era isso. Basicamente, a estrutura toda foi essa, professor Marcelo. Né? E deixo aqui, né, o meu sem fim, porque essa é mais uma história que não tem fim. Né? Uma frase do Bernard Shaw, que para mim é muito esclarecedora de tudo, no sentido de que a ciência ela nunca resolve um problema sem criar outros 10. Talvez eu tenha criado um, talvez não, talvez passem por cima, mas está aí. Alguém já se deparou com isso, com essa proposta. Né? Talvez eu tenha criado um problema para mim mesmo. E agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero ter colocado aqui ideias aproveitáveis, né, por todos que despenderam do seu tempo, nos acompanhando, e espero ter sido útil de alguma maneira. Obrigado, professor Pablo, por trazer uma riqueza de detalhes na reconstrução desse processo de construção da tese, de pensamento pós-construção da tese. Eu acredito que todos aqui ficaram bastante instigados, com dúvidas, questões a colocar. Nosso tempo já vai bastante adiantado, mas eu queria colocar uma questão, antes de passar a palavra para os colegas, que é se está certo, correto, alguma utilização prática que tem sido feita do nome domínio do fato. Eu não diria, talvez, nenhum conceito de domínio do fato, mas a gente percebe, às vezes, em relatórios da polícia, em denúncias, em sentenças, em acórdãos, a menção a domínio do fato de uma forma que talvez não teria tanta coerência com o que foi estudado e apresentado aqui pelo professor Pablo. Então, eu perguntaria basicamente assim: domínio do fato é algo que pode ser imputável a alguém a partir de alguns critérios normativos, ou é algo que precisa ser verificado e, portanto, provado empiricamente que aconteceu por seguir alguma das formas de domínio? Em outras palavras, seria: existe alguma teoria de domínio do fato onde diz que domínio do fato é atribuível a alguém, imputável a alguém, ou é sempre uma verificação, e aí, portanto, o domínio esse operacional, que é a sugestão do professor Pablo, o domínio social, que era uma construção, e vocês todos viram aqui, a preocupação com a história do direito brasileiro, na voz de Tobias Barreto, que segue sendo desenvolvida pelo professor Pablo. Então, basicamente, é imputável ou é verificável empiricamente? E, portanto, é necessária a comprovação, porque o artigo 156, né, do Código de Processo Penal diz que cabe a prova daquele que faz a alegação a respeito do elemento. Excelente, professor Marcelo. Dois grandes problemas, né, colocados. Um, na prática, vamos dizer assim, tanto na prática policial como judicial, a gente encontra vários problemas. A palavra, hora ou outra, é citada ali, né? A expressão, domínio do fato. Só que esquecem que aquele esquema que eu coloquei ali, por exemplo, com o conceito de autor direto do Weltzel, ele traz elementos de autoria. Para o Weltzel, o domínio do fato é critério material a ser aferido por um poder de condução, tá, da atividade final. Por Roxin, domínio do fato é uma figura central. Só que, de outro lado, pelos critérios que ele coloca, como sendo de autor direto, dizendo que ali há domínio, ele vai dizer que basicamente o autor direto é aquele que realiza por si mesmo, tá? E que, portanto, tem o controle sobre a atividade delitiva, e, ao mesmo tempo, pratica
atos propriamente executórios. Esse conceito, desde o meu ponto de vista, considerando o parágrafo 25 do Código Penal alemão, ele é um conceito de imputação. Só que quando o Roxin joga a estrutura para o plano da coautoria e do domínio da vontade, esse conceito assume, no domínio, aspas, da vontade, um caráter empírico-subjetivista e, na coautoria, um caráter estritamente empirista. Porque nós vamos trabalhar com um acordo conjunto, diferente do Veltzer, que trabalha com decisão comum, e, de outro lado, com a ideia de execução conjunta, que só supõe atos executórios propriamente ditos, né, na acepção da palavra, e mais, aí vem o problema, a relevância causal de cada conduta, como um critério absolutamente causal naturalista, né, na estrutura do Roxin. Então, no Roxin a gente tem uma estrutura que é mista, e estes é que são os critérios que conduzem a um domínio do fato e que a gente precisa aferir e que, por exemplo, tanto na prática policial quanto judicial deveriam ser demonstrados. Por exemplo, agora sim, há domínio do fato. Por quê? Porque houve um acordo conjunto. Como assim acordo? Todos se reuniram ao redor de uma mesa ou em algum momento da sua vida se uniram e distribuíram as atividades baseadas naquilo que o Veltzer criou e que o Roxin repetiu, que é a divisão de trabalho. Cada um faz uma coisinha que somada a uma outra conduz ao domínio conjunto. Por todos, porque nenhum domina o todo, mas cada um domina só a sua parcela de contribuição. E executam conjuntamente? Executam, porque todos se dirigem ao local do fato e praticam atos propriamente executórios ou atos executórios fracionados entre si. Aí cada contribuição ela é essencial de tal modo que sem a sua retirada o fato não ocorra ou somente com a sua inclusão o fato ocorra. Bem, isso é condício sine qua non. Condício sine qua non como sendo o alicerce da relevância causal de cada conduta como um critério de coautoria. Veja que interessante, né? São os 3 critérios que o Roxin vai desenvolver. Isso tem um caráter, para mim, empírico, aferível, mas não imputável. Então ele faz um misto, né? A autoria direta, para mim, é um critério, são critérios normativistas orientados por imputação. A coautoria e o domínio e a autoria imediata compreendem uma fusão de critérios. Uma, que é a coautoria, critérios puramente empíricos. Outra, que é a autoria imediata, fusão de critérios subjetivos com critérios empíricos. Então não há uma unissonância. Minha ideia era objetificar todos eles ao máximo possível. Procurei e acabei, talvez sem querer mesmo até, me aproximando muito de elementos normativistas, né, da estrutura. Hoje eu entendo que a estrutura ela tem que ser orientada muito mais por uma visão de imputação, que eu acho que é possível. Se nós pegamos, por exemplo, o sistema delineado por Jacobs, obviamente aqui o tempo não nos permite trabalhar, mas em algum outro momento a gente pode combinar algo adverso, né, para discutir. A estrutura por ele desenvolvida, em termos até de teoria da intervenção, ela tem um caráter exclusivamente normativista, né, e conduz, portanto, uma teoria do concurso de pessoas baseada numa estrutura de imputação. E que, desde o meu ponto de vista hoje, pelo menos, ela é muito mais factível, né, na praxis judicial e policial. Ensinando, né, de maneira sistemática, muito clara, fica fácil de aplicar na praxis, né? Só falta isso. Minha opinião, tão só, né, professor? Alguém tem alguma questão? Obrigado aí, Felipe, por prestigiar. Eu estava tentando ligar o microfone aqui. Professor, bom de revê-lo aqui, né, depois de pandemia. É difícil manter contato. Eu tinha 2 perguntas, na verdade, que são curiosidades. Eu já li a sua tese, já vi O áudio está falhando um pouco do Felipe De Lorenzi. as apresentações, não exatamente sobre a tese. Está falhando aqui. Felipe? Acabei de aparecer que a minha internet está instável. Exatamente. É aquele aviso Voltou? que vem depois, que já falhou para os membros aqui, né? A gente só fica sabendo depois que está falhando, né? Mas, por favor, pode continuar. Eu vou começar. Então, não sei se que já conheço a tese, o livro, já li, mas eu fiquei com 2 curiosidades a partir da apresentação. Uma das críticas que foram feitas na sua tese e também uma crítica comum era da recepção da teoria do domínio do fato, tanto na vertente de Veltzer quanto na vertente de Roxin, no Brasil, no sentido de uma má compreensão pelos autores que abordavam. E, recentemente, houve alguns trabalhos, o seu,
outros trabalhos que trataram de concurso de pessoas, a Beatriz, o próprio Alaor e do Luiz Greco, que tentaram, de forma, embora discordando das ideias, esclarecer essas distintas teorias e debatendo em nível teórico. Queria saber qual é a sua impressão assim recente, se melhorou nos autores que têm abordado recentemente essa abordagem, está um pouco mais clara. E uma outra questão da curiosidade, já que me surgiu no começo da apresentação, com essa nova perspectiva teórica, adotando um normativismo do Jacobs, se há tem algum trabalho futuro que venha complementando a tese, ou se teve alguma alteração nos critérios esses que foram apresentados. Então, duas mais como curiosidades do que uma pergunta efetivamente teórica. Maravilha, obrigado muito de novo. obrigado, Felipe. E agora uma se alegria inicia uma nova conferência a partir, ou duas novas conferências a partir das curiosidades do Felipe de Lorenzi. Não, vou tentar ser bem objetivo, até pela hora mesmo, eu também vou ter que, em seguidinha, já sair. Até desculpem não ter comido tanto tempo assim. Mas, primeiro, Felipe, realmente, assim, fico muito feliz por ter visto outros trabalhos sendo publicados. O meu livro, eu lembro que encaminhei em 2012 para a Saraiva, ele deveria ter sido publicado ainda em 2012, e a Saraiva praticamente atrasou 2 anos para publicar o livro. A demora saiu, acho que concomitantemente com o próprio livro do Luiz, do Alaor, do Adriano Teixeira, e não me recordo mais o colega que participava, mas eram 4 colegas. Basicamente, a diferença ali é que eles trabalham no livro, a visão de Hoxin. É um livro explicativo da visão de Hoxin. A minha crítica ao livro, no sentido eminentemente teórico, radica, de outro lado, também num elogio. O elogio porque explicou a concepção do Hoxin. Bem interessante isso, oportuno. A crítica radica no fato de que, embora se explique o modelo do Hoxin, não se deixa claro algo que eu considero como extremamente importante, o fato de que o próprio Hoxin rechaça a adoção da sua concepção teórica no nosso sistema. Então se tenta colocar como se fosse algo absolutamente aceito e adaptável, ou aceitável e adaptável no nosso país, quando não é. Não nos moldes legislativos que nós temos. Se tivéssemos uma mudança legislativa que permitisse essa adoção de um modelo teleológico racional ou funcionalista generalizado, não teria nenhum problema nós adotarmos. Só nesse sentido a minha crítica. Então ele só foi apresentado como se fosse a alternativa absolutamente viável, mas ele não pode ser deglutido por algo que na realidade não tem como deglutir. Esse aqui é o detalhe. Isso deveria também ter sido esclarecido. Mas contribuiu quanto à compreensão da teoria do Hoxin. E incontestavelmente. O trabalho da Beatriz, acho um trabalho interessantíssimo. Interessantíssimo. É muito original. Mas basicamente segue estritamente a linha do Urs Knieheuser, Foi o orientador da tese. E é um trabalho muito oportuno e que, desde a minha ótica, eu vou na linha do que o Henrique Gimbernat falou sobre a concepção do próprio Knieheuser. É um resgate de uma teoria objetiva, para um conceito restritivo. Simples assim. Então, desde o meu ponto de vista, não há uma grande evolução por 2 razões. Uma, é uma reconstrução de algo já pré-existente, com, eu diria, uma outra percepção, certo? Mas, ao mesmo tempo, não dialoga com efetivamente o que a gente tem hoje, que seria literalmente a nossa jurisprudência, porque é a jurisprudência que está comandando a problemática da autoria e da participação no nosso país. A doutrina, em outras palavras, o que já existia morreu, porque, de certo modo, nós tivemos aqui não só meu livro, o do Luiz e dos colegas, o da Beatriz, foram trabalhos que foram realmente proveitosos, só que o que eu acho que é importante, diálogo, Felipe? Não adianta eu jogar aqui as ideias de e não dialogar com o que existe. Teve um menino que me surpreendeu aqui, que eu acho que até foi exagerado, publicou um artigo científico colocando o seguinte: a teoria do domínio do fato de Hoxin e a teoria do domínio do fato de Alfvén. Eu fiquei surpreso. Um menino de graduação, que legal, vai trazer o diálogo. Ele é que vai tentar colocar um diálogo. Fiquei fascinado, foi um TCC. Não foi nem da nossa faculdade, da URGS, foi, acho, uma faculdade de Minas. Fiquei bem surpreso com realmente o trabalho. Coisa que a nossa doutrina não tenta fazer, dialogar, Nós é que temos que dialogar. E aí, poxa, vamos nos apoiar, na honestidade e humildade científica de um graduado que, no seu TCC, proporciona isso. O trabalho da Beatriz, por exemplo, não dialoga com trabalhos aqui existentes, contemporâneos. Obviamente foi criado à luz da própria estrutura que ensejou a sua tese. Foi um modelo alemão.
e que tenta demonstrar o já existente acerca da interpretação de um certo conceito, né, em termos de participação de maneira mais estrita, e a partir dali reconstruir uma ideia de concurso de pessoas, né, mas é a concepção que se tem. Um trabalho magnífico, magnífico. Obviamente, não concordo com as premissas que ela toma como base, mas um trabalho magnífico, e vale a pena e até recomendo a leitura. Está aqui, até vou recomendar também para os colegas. Tá em algum lugar aqui. Todos eles seguem junto comigo do ladinho. Está aqui, ó. Só para não dizer que não é verdade. Tá? Certo? Então, não tem como, falando em concurso de pessoas, não tem como, né? A teoria do concurso de pessoas, uma investigação analítica estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação. Tá? Não tem como não ler, obviamente, todos os trabalhos que estão sendo publicados. Sobre o modelo normativista, estou tentando, obviamente, o Felipe deve estar vendo ali, né? Mas, se quiser, eu estou à disposição para a gente dialogar em um outro momento também. Mas, sobre um modelo normativista, eu fui absolutamente cooptado, Felipe. Realmente, a minha tese foi totalmente reestruturada. Já não é mais tese, já vai ser outro livro. Basicamente, vai ter que ser denominado como concurso de pessoas, e que eu estou em dúvida ainda como denominar. Teoria do concurso de pessoas ou teoria da intervenção. Todo o resquício, ou eu diria assim, todo o germe, tá, normativista, que eu mesmo acabei encontrando depois de releituras e releituras do que eu desenvolvi de cariz normativista, eu consegui imbricar com um desenvolvimento, né, funcionalista normativista. E, sobretudo, aprofundar muito mais desde a ótica da criminalidade econômica e empresarial. E minha visão hoje acaba sendo bem diferente daquilo que eu mesmo propus à época. Tá? Não que possa ser desprezado de um todo, mas realmente é uma evolução muito grande, comparando com o que existiu ali. O próprio Jacobs tem um livro, vai sair em breve a tradução dele, muito em breve, já antecipando aqui. 2 livros dele vão sair, mas um deles é o Teoria da Intervenção. O Jacobs é um pequeno livro, em que ele lança os germes dessa nova construção do concurso de pessoas. Né? E já antecipei aí, né? Muito obrigado pelas perguntas, Felipe. E devolvo a palavra ao professor Marcelo. Obrigado, professor Felipe de Lorenzi, pelas 2 colocações instigantes que foram respondidas aqui, analíticas e pontualmente pelo professor Pablo Alves. Assim, oportuniza mais alguma pergunta, se tem alguma colocação, alguém gostaria de fazer, pode abrir o microfone, por favor. Professor Felipe Miranda, tem a mão levantada, por favor. Boa noite, professor Marcelo, professor Pablo, os demais colegas. Queria saudar, né, o professor Pablo por essa brilhante exposição. E, na verdade, serei bem breve também. 2 curiosidades que me animaram durante a exposição. A primeira é quando o professor Pablo começou lá no início falando das origens, né, das terminologias, se de algum modo foi possível, ele se deparou com aquele estudo embrionário anterior, o estudo doutoral, sobre o porquê dessas confusões conceituais na jurisprudência, nas decisões analisadas. Se ali foi possível inferir o porquê dessas confusões conceituais quando analisaram aquelas decisões sobre domínio de fato. Né, Felipe, me perdoa te cortar, mas se tu puder repetir, para mim é que deu uma falha que foi instabilidade minha aqui na rede. Perdão, sem problemas. Professor Pablo, a verdade é o seguinte, quando o senhor mencionou lá no início, né, sobre o levantamento das decisões de 1979 a 2007, e o senhor dedicou as múltiplas concepções do que se denominava domínio de fato, se de alguma forma naquele estudo já era possível inferir a origem desses equívocos, se era maltratamento da doutrina, se era incompreensão, se era as traduções equivocadas, ou seja, se era possível inferir algum motivo daquela diversidade de terminologias, talvez até para designar fenômenos distintos. E o segundo questionamento sobre essa questão, a partir da sua própria proposta, e que foi mencionado aqui, talvez até a falta, né, de diálogo, quais propostas, ou seja, além do debate acadêmico, como esse espaço que nós estamos aqui, como que esse diálogo pode chegar mais claro nos tribunais, até da dificuldade hoje de trazer essas questões. Eu falo isso porque, recentemente, o ministro Rogério Schietti, ele tentou fazer uma sistematização do que era
teoria do domínio do fato, até, se não me engano, era um caso de crime tributário de CMS. Quem estava na posição de gerente, e que ali havia a imputação na própria denúncia, dizendo, está no contrato social, o diretor, portanto, é responsável, e aí mistura justamente esses dois níveis, né, que o senhor mencionou, entre responsabilidade e a definição do conceito de autoria, e aí mistura o domínio do fato com a responsabilidade, mas ele tentou descortinar. Então, em síntese, esses dois questionamentos, né? A inferência, ou seja, dos motivos desses equívocos, e se você consegue ver hoje mecanismos mais claros desse debate chegar nos tribunais. E obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez. Magnífico, Felipe. A forma como tu colocou aí realmente foi muito, eu diria, proveitosa a tua pergunta, assim, de modo geral. Primeiro, dava para ver nitidamente falta de leitura sobre a teoria, tá? Naquela jurisprudência entre 79 e 2007, praticamente. Tá? Não chegou a ser 2007, foi dezembro de 2006 que a gente parou, né? Porque o resultado foi apresentado em 2007. Leitura, não no sentido maldoso, não estou querendo dizer que nenhum julgador, né, foi desleixado, não foi ler e tal, mas basicamente a questão ali era a falta de aporte doutrinário no Brasil. A obra do Nilo Batista, vejam que ela só vai adquirir uma projeção muito grande, eu acho que lá pela 3ª ou 4ª edição, isso aí já é década de 90, a própria obra do Nilo. No caso Mensalão, ela foi citada sucessivas vezes, a obra do Nilo. Tá? E aí, esse caso, para mim, foi muito paradigmático, porque o Joaquim Barbosa, no seu voto, obviamente, sabendo que foi seu assessor, né? Fez uma reconstrução imensa do histórico da teoria do domínio do fato. Eu soube que a minha tese, como tese, né, foi alcançada ao assessor de Joaquim Barbosa à época, porque depois ele publica um artigo na internet, o assessor de Joaquim, né, citando a minha tese sucessivas vezes. Eu só fiquei feliz realmente por não usarem ela no acórdão, fiquei realmente feliz. Eu vi muitos trechos do que eu escrevi naquele acórdão, mas não foi citada, graças a Deus, porque o resultado foi desastroso, e eu não queria ser o, aspas, irresponsável por isso, né, pelo que aconteceu. Cito um trecho que eu costumo brincar e utilizar, né? José Dirceu promovia festas, promovendo festas convidava pessoas, convidando pessoas conversava com essas pessoas, conversando com essas pessoas firmava acordos. Bem, seguinte, tá? Desde quando é crime para convidar para festa, organizar uma festa? Desde quando é crime convidar alguém para a festa que tu organizou? Desde quando é crime tu conversar com a pessoa que tu convidou para ir na festa que tu organizou? Então, isso não era o domínio do fato, isso era um diálogo de uma situação socialmente ocorrida, de um contexto que tinha que demonstrar onde que estava o domínio sobre o controle de uma atividade, o controle sobre uma atividade delitiva, que não foi feito, né? Mas houve evolução. O Schietti, que tu citou, realmente, eu diria que foi particular em todas as decisões dele, porque ele consegue enxergar, talvez, obviamente, por uma influência, né, de uma assessora dele, que eu ainda não sei se ela atua como assessora, não vou citar nomes aqui, tá, mas com quem eu conversei muito em Göttingen há algum tempo, certo? E que tive a oportunidade de expor muitas das ideias a respeito dessa diferença entre uma concepção websiliana e uma concepção roxiniana, os reflexos disso em termos práticos, né? E logo depois eu acabei enxergando nas decisões dele o fato dele se enveredar por um viés roxiniano e, ao mesmo tempo, adotar critérios, obviamente, mais apropriados na sua fundamentação. Então, houve uma evolução, mas tardia, né? A gente está falando aqui de decisões que são de já 4, 5 anos para cá, né? Agora, o lapso temporal enorme daquela pesquisa que eu encontrei, primeiro déficit, muita referência à palavra, domínio, né? Exerce domínio, ou tem domínio, e domínio do fato. Tá? Muito isso, só que não diziam qual era o conteúdo desse domínio, no que ele consiste. Nunca se dizia. O máximo que se ia era no domínio funcional, divisão de trabalhos. E compreende, né, a execução conjunta, baseada na divisão de trabalhos. Deu. Mas daí numa retórica argumentativa baseada numa orientação doutrinária qualquer, não desmerecendo esta orientação doutrinária, não é nesse sentido. Em alguma orientação doutrinária que não era nem Roxin, nem Veltz originariamente, era alguma obra espanhola, ou uma tradução para o espanhol de um texto, que não era nem Roxin, nem a visão finalista de Weltzel, né, e citava aleatoriamente, né, sem adentrar no fulcro, na essência do que é este domínio. Então, muita retórica. Então, até 2007, eu diria, foi
tratamento absolutamente leviano e incipiente, né? E dava para ver nitidamente que era por falta de aporte científico claro, seguro, a respeito da matéria. Desembargadores mais ousados, e que daí eu falo ousado num sentido elogioso, como, por exemplo, eu mencionei Fábio Bittencourt da Rosa, né, tiveram cuidado de ler e utilizar a ideia de domínio da organização, né, até de forma adequada para um certo caso, na maneira como ele apresentava, tinha, né, no seu aporte teórico da época. Então, era pouco que a gente encontrava como construção teórica de base muito bem feita no próprio voto, para demonstrar, olha, é autor direto por isso, é coautor por isso, ou é autor mediato por aquilo, certo? Hoje a gente já tem realmente uma certa evolução, graças a Deus, né? A gente tem uma certa evolução. E fico bem feliz por isso. Tenho certeza de que não contribuí em nada com isso, né? Só minha tristeza é a seguinte, né? Como costumo dizer, eu não tenho nada contra a figura de Roxin, é um autor admirável, penalista gigantesco, tem todo o seu mérito, né? Se não fosse ele e Henrique Gimbert Tordei, o finalismo não teria recebido as críticas que recebeu. Eu diria mais Henrique Gimbert Tordei do que o próprio Roxin, porque todas as críticas que Roxin vai desenvolver no meio dos anos 60 ao finalismo, né, em 1961, Henrique Gimbert Tordei já tinha desenvolvido todas, né, invariavelmente, todas, na sua tese doutoral, que inclusive foi lida, relida e com a escrita alemã retificada pelo próprio Roxin, certo? Que era colega dele de doutorado. Okay? Não estou querendo dizer nada. Naquela hora, em off, sem gravação, eu falo. Mas, deixando a brincadeira de lado, há essa evolução hoje, mas num viés muito mais roxiniano. Minha tristeza. Continuo entendendo, assim como o autor, que a teoria dele não é compatível com o nosso sistema. E qual é o problema disso? Poxa, se a gente tem um sistema, tá? O sistema existe para dar segurança jurídica. O direito penal ele não tem a finalidade estrita de resolver casos, gente. Senão eu vou resolver caso conforme o meu nariz manda. E vou desprezar o sistema que é reconhecido por uma sociedade inteira. Na linha do que Busato desenvolveu como crítica, dizendo que eu valorizo muito mais a ideia de um sistema do que a solução de casos. Valorizo sim! Porque, na realidade, a gente tem sistema para proporcionar segurança jurídica para a sociedade como um todo, para que o cidadão saiba quando ele vai ser um autor direto também, um autor mediato, ou não vai ser, e por quais razões, para que ele tenha o direito de contratar um advogado para impugnar aquela decisão por um erro, né, considerando que ele não era aquilo que estão dizendo que ele é. E se eu não valorizar o sistema mais do que a solução meramente pragmática, de acordo com, né, o umbigo de cada um, né, eu não tenho mais segurança jurídica mínima. Então eu preciso do sistema. Certo? E outra, um sistema, numa premissa básica de funcionalismo, a gente está, né, dentro de um sistema, né, que nada mais é do que um subsistema de um grande sistema. E aí, levando em conta esta lógica, eu não posso e não tenho como voltar a um estado individualista de natureza, né, partindo da premissa de que alguém pode decidir como bem entende, tem que respeitar todas as estruturas que formam a base desse grande sistema, e que, portanto, proporcionarão a construção do nosso subsistema de direito, por sua vez, o nosso subsistema de direito penal. Do contrário, eu estou abdicando de tudo. Né? Não estou mais num Estado democrático em que a coletividade, né, cria, por sua maioria, estruturas que todos devem respeitar. Né? Essa é a minha visão. Mas, é aquilo, jurisprudência reconheceu. Vou poder impugnar? Poder eu posso, né? Mas não vão reconhecer, porque alguém lá disse assim, não, mas... Né, a teoria do domínio do fato é plenamente adequável ao nosso sistema, está lá cravado no acórdão. Aí tu lê a obra do autor lá no primeiro volume, Roxin, né? No Strafford está lá, não é compatível com o sistema unitário, rechaça um conceito extensivo. Né? Então, mas foi o Pablo que disse que ele disse, então leia o autor, não me ouça. Essa que é a questão que eu penso. Eu só preciso de segurança jurídica. Essa é a minha preocupação. E a segurança jurídica eu falo é essa. Né? Sou advogado, e, como tal, eu preciso ter um aporte seguro para impugnar uma decisão, para questionar a decisão do julgador quanto aos seus motivos, como também quanto à sua congruência para com as provas existentes nos autos. E essa é a função da dogmática, proporcionar esse aporte seguro quando o legislador não proporcionou. Né? Então, sistematicamente, ótima pergunta, beleza? Até 2007, não tivemos nenhuma evolução, muita confusão, baseada pela parca doutrina no Brasil e pelo pouco de doutrina estrangeira que veio. De outro lado, a partir dali, houve evolução? Houve contribuição da doutrina? Houve. A evolução ainda não é a melhor,
sentido de aplicarem adequadamente os conceitos, porém, no entanto, pelo menos estão já tendo a noção de que há uma vertente e seguem aquela vertente. Tá? Essa aqui é a ideia. Valeu, Felipe. Professor, muitíssimo obrigado. Eu acho que a sua reflexão foi extremamente oportuna e sem querer tomar mais tempo dos colegas, eu acho que justamente a partir do seu seminário, eu comecei a ter uma outra visão sobre o normativismo. Eu era um pouco reticente e eu consegui enxergar dentro dessa mesma preocupação que o senhor acabou de externar, essa preocupação com o sistema, principalmente quando a gente se via diante de conceitos fluidos, né? Pegava assim, dólar eventual, mas assumiu a vontade, está embriagado, assumiu a vontade, ou seja, esse reducionismo, e a gente acabava não discutindo o fenômeno. O professor Marcelo sempre diz, olha, a gente tem que analisar o fenômeno, os conceitos vêm depois, a dogmática vem para corrigir. E a minha dificuldade era, às vezes a angústia era a gente conseguir introduzir esses conceitos, chamar a atenção da importância de resolver o problema, mas sem desconsiderar o sistema, porque soluções casuístas de momento é difícil, né? E a discussão não avança. Mas muito feliz com a sua reflexão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, professor Felipe Miranda. Uma voz que tem estado conosco aqui, sempre propondo algumas considerações de fundo, que, no fundo, acabam sendo os pilares da segurança jurídica. A preocupação com os fundamentos, e vários já me viram dizer aqui, é um dos elementos principais da legalidade. É um dos elementos principais, e talvez seja por isso que o professor Pablo aqui disse, lá dos objetivos, o primeiro objetivo dele era responder o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada. Então, algumas vezes, de uma forma talvez empática, nas piores hipóteses, ardilosa, o jurista concorda com o resultado e não discute o fundamento. E a discussão do fundamento é sempre muito enriquecedora, porque a gente testa as nossas ideias, cresce com as ideias dos colegas e traz, no fundo, uma tradição mais forte em termos de orientação da interpretação, de guia de qual pode ser a interpretação possível a partir de um texto legal. Não era o objeto aqui do nosso encontro, mas eu, pessoalmente, fico muito feliz de ver colocações que caminharam pelo caminho da segurança jurídica, da legalidade, da certeza da lei, que é algo que parece que tem faltado no nosso Brasil de hoje. O nosso encontro completou 2 horas, ficará gravado a acesso de todos que quiserem voltar a esse tema aqui. Certamente outras questões são colocadas e aqueles que estão com as suas pesquisas em desenvolvimento, eu espero que se motivem a tentar contribuir um pouco mais na orientação do que pode ser feito, do papel da dogmática e o que a doutrina, a ciência jurídica pode, no Brasil de hoje, contribuir, enxergando as situações, vendo o que é possível propor normativamente para a resolução de casos futuros. Eu queria agradecer muito especialmente ao professor Pablo Alfan, que nos trouxe aqui essas reflexões da sua tese doutoral e da sua mudança até de compreensão de alguns pontos, e agradecer muito gentilmente, carinhosamente a todos aquelas 4 dezenas de pessoas que estiveram conosco aqui no encontro de hoje. Nós teremos o próximo encontro com o professor Gustavo Noronha, que vai apresentar também a sua tese doutoral, no encontro que há de ser divulgado e realizado em breve. Muito obrigado a todos e a todas por estarem aqui com a gente, fazerem parte dessa comunidade que precisa, sim, discutir os seus fundamentos e manter viva a tradição. Vejo que o professor Pablo, ali, além de instigar a nossa capacidade de acreditar no futuro, corporifica na tela, então, um acreditar no futuro e realizar algo que para os alemães é tão
é tão valoroso e para nós às vezes é esquecido, que é o Erziehung, né? Que é a educação, o engrandecimento, esse cultural, fazer, puxar para cima alguém. Então, muito obrigado, professor Pablo, e volte sempre aqui aos nossos encontros do seminário permanente e das atividades que a gente realiza aqui no programa de pós-graduação da PUC. Quem ainda não conhecia os encontros está convidado a participar sempre. A divulgação acontece pelas redes sociais, divulguem para os colegas de vocês, que têm curiosidade também pelos temas que estão aqui. E outros encontros nós realizaremos também, né, no Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado. Em breve também vão ser divulgados nas redes sociais. Um abraço a todos, cuidem-se e continuem muito ativos em pensamento. Obrigado, Pablo. Muito obrigado, professor Marcelo. Um grande abraço. Um abraço.